Olá, tudo bem? Como é que você está? Mais um Mente e Coração. Vamos conversar um pouco sobre a sociedade do cansaço? A sociedade do cansaço é caracterizada por um cansaço que não passa. Cada vez mais, como pastor, eu tenho ouvido as pessoas dizerem que saem de férias e não descansam, de que dormem, mas não se recuperam, de que tiram um final de semana off, mas não se reestabilizam. Isso tem se multiplicado cada vez mais e, na verdade, sendo bem sincero com você, isso também acontece comigo. Algumas vezes eu me pego em aparentes folgas e descansos que não funcionam como folga e nem como descanso. Eu consigo associar isso a uma espécie de aflição de afogamento. Vou te explicar o que é que eu quero dizer com isso. Você, se já passou por essa situação de estar num local fundo, uma piscina, uma lagoa, um rio ou mesmo o mar, e você percebe que você está se afundando, você começa a bater com os braços, você começa a bater com as pernas, você começa a nadar, você começa a fazer força, Você já passou por isso em algum momento? Eu já. E aí, em algum momento, você começa a perceber que a energia para se manter na superfície que você tinha no começo com muito vigor, você começa a perdê-la. E à medida que você vai perdendo, você vai se cansando, você vai se estafando, vai surgindo um certo desespero. É aquele desespero de não vai dar, não vai conseguir, não vai dar, não vai dar. De repente os seus braços já estão formigando, as pernas estão com cãibra, você começa definitivamente a afundar. E ali naquela última energia que você tem, enquanto você fica buscando forças para se manter boiando, para se manter nadando, vai embora. Você se entrega ao desespero total. Nós estamos tão cansados, mas tão cansados, no tipo de sociedade que a gente vive, que essa aflição vai aumentando. À medida que as noites sem dormir vão se acumulando, à medida que os projetos vão se sucedendo um após o outro, nós terminamos um, olhamos para frente, tem mais 3, tem mais 4, e a sensação de que isso não vai terminar nunca. Quando você tira as referidas férias e descobre que ainda poderia descansar mais 30 dias e não está satisfeito, vai surgindo em você uma aflição física. Sim. Você começa a ser um sério candidato a todo tipo de doença, doença do coração, doenças psíquicas, você é um sério candidato à depressão, você é um sério candidato ao burnout. E há um estado, e esse estado eu já vi em algumas pessoas, de tamanho desespero e que elas começam a flertar com o próprio término da sua vida. Tem um ator famoso que fez uma série de muito sucesso há alguns anos atrás e o ritmo incessante das gravações, todos os dias da semana, durante várias horas no estúdio, fez com que ele começasse a sonhar que entre o trajeto da sua casa alugada até o estúdio, ele sofresse um acidente e quebrasse a perna. Ele começou a fantasiar isso. Poxa, eu vou de moto para o estúdio, eu bem que poderia cair dessa moto, quebrar a perna e ter um pretexto para não ir. Por que ele simplesmente não dizia, olha, eu preciso de um descanso? Havia muito dinheiro envolvido, havia muita expectativa envolvida, era uma série de muito sucesso, ele não poderia decepcionar. Perceba, ele tinha uma escolha. Talvez fosse significar menos dinheiro na conta, talvez fosse significar que ele não atenderia às expectativas do seu empregador, mas ele mesmo se cobrava o fato de que não poderia descansar. Isso vai produzindo um cansaço existencial, entende? Cansaço físico, você descansa o corpo.
Cansaço mental, você tem um tempo de lazer, de distração, mas cansaço existencial é aquele cansaço da vida. Você está cansado de viver. Você está cansado de ouvir a voz das pessoas te pedindo coisas. Você está cansado de ter que levantar pela manhã para enfrentar um novo dia. E para você, tem uma palavra especial do Senhor. Salmo 127, versículo 1 e 2 diz assim: Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Será inútil levantar cedo e dormir tarde, trabalhando arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. Eita, e agora? Como é que faz? Deus está nos olhando do alto. Esse formigueiro intenso, cheio de formiguinhas atarefadas. Deus está olhando que isso vai nos levar a um colapso, esse cansaço que não passa nos leva ao colapso. Deus está vendo várias pessoas, e talvez você seja uma delas, nesse formigueiro, se afligindo cada vez mais, se desesperando cada vez mais. Eu vou me afogar, eu vou me afogar, eu vou me afogar. Eu estou cansado, eu estou exausto, mas eu tenho que continuar andando, eu tenho que continuar fazendo. E você precisa ouvir a voz do Senhor. A voz do Senhor a dizer através desse salmo: é inútil. Você não está vendo que você vai colapsar, que você vai implodir, que você vai se destruir e se consumir por uma obra que sequer você vai ser capaz de terminar? Trabalho sempre vai haver. Olha, segunda coisa, entrega tudo nas mãos do Senhor enquanto você dorme. Um excelente sonífero, ou uma excelente fórmula para descanso, é exercitar a entrega ao Senhor. E como é que eu faço isso? De uma forma muito simples. Eu não estou falando de nada etéreo não, tá? Às vezes, evangélicos dizem isso, tem que entregar para o Senhor, tem que entregar para o Senhor. Mas quando você fala assim, tenho que entregar para o Senhor, isso é uma recomendação, isso não é entregar para o Senhor. Quando você canta um cântico falando sobre entrega, isso não é entregar para o Senhor, isso é você ensinar a sua própria mente, o próprio coração, de que você precisa entregar ao Senhor. Como é que você tem que fazer? Simples, faça uma lista. A famosa lista. Quais são as coisas que mais te preocupam? E coisas que você tem se desesperado de que elas simplesmente desmoronem se você não estiver alerta, se você não estiver trabalhando, se você não estiver fazendo. Aí você vai fazer o seguinte, você vai pegar todas as conexões que você tem com aquele tipo de coisa que está te preocupando e você vai trancafiá-la em algum lugar, físico ou não, onde você não possa acessá-la. Por exemplo, o famoso celular. O celular. É sua folga? É seu descanso? Pois já arremessa esse celular lá para a gaveta. Você esqueceu que não carregou ele durante a noite? Não carregue, não carregue. Deixa para lá esse celular. Deixa para lá o computador. Mas eu queria assistir uma série no computador, enquanto abrem várias abas e notificações do WhatsApp? Claro que não. Não se sabote. Corte as vias de acesso a tudo aquilo que tem clamado para você, que você invista tempo, esforço. E aí você vai fazer a seguinte oração: Senhor, eu preciso descansar. A sensação de aflição já cresce dentro de mim, Senhor. Só na perspectiva de deixar de lado algo que eu deveria estar fazendo. Mas eu sei que eu preciso de descanso. Então estou entregando nas tuas mãos e me comprometendo no período X de tempo de não acessá-las. No dia seguinte me cobrarão.
Pessoas dirão que ligaram para mim e eu não respondi. Mandaram mensagens e eu não escrevi de volta. Fizeram cobranças que eu não atendi. Mas eu e o Senhor sabemos o que estava acontecendo. O Senhor estava cuidando de tudo. Me ensina a fazer isso em nome de Jesus? Amém. Só isso? Provavelmente, as primeiras semanas você vai sentir muita luta dentro de você, mas logo os seus hábitos vão dizer para a sua mente, está naquela hora do descanso e deixar de lado aquilo que exige a sua presença, mas você não deve estar presente, não é mesmo? Nossa mente é assim. Ela é bem suscetível à criação de hábitos ou ao sustento de vícios. Cultive o hábito de entregar para Deus e Ele vai semear bom sono na sua vida. Treina isso ao longo da semana antes da nossa próxima conversa, porque eu quero muito que você tenha se edificado mais com essa palavra ao longo dos próximos dias e estar preparado para o nosso próximo bate-papo. Vamos lá? Deus te abençoe.